Talvez, como a gente não falou qual seria a temática, nos outros encontros tinha uma temática que a Myoshin tinha se preparado, né, para falar dos povos indígenas, na questão da territorialidade, na questão da organização social e depois o xamanismo, né? Acho que foram esses os 3 temas. A gente percebeu que talvez as pessoas quisessem fazer perguntas e ter um momento mais de diálogo, né? Talvez questões mais da atualidade, que alguém possa ter curiosidade, eu tenho. Então, a gente se falou um pouquinho antes, e então a ideia hoje é que ela vai falar um tempo mais curto sobre um assunto que ela gostaria de trazer, e aí a gente vai abrir para conversa, né? Para algumas perguntas e reflexões. É um pouquinho essa a ideia. Tá certo. Quer começar, Myoshin? Acho que sim, né? Deu 12 agora, né? Tá. Então, vamos lá, gente. Olha, bom dia para todo mundo. Bom dia para os que virão também, que daí eu não vou parar para falar bom dia. E, então, eu fiquei pensando, né, no que tratar, né? Porque esse agora seria um 5º encontro, né? O primeiro foi geralzão, que eu dei um apanhado geral do que estava acontecendo e tal. Depois esses 3 temas, né? E agora acho que para a gente fechar, né? Claro, cada um pode perguntar o que quiser, né? Se quiser fazer pergunta, mas só para fechar, né? Eu acho que tem um tema importante que é a respeito da mudança social, mudança cultural. Eu falei para o Arro que o tema de hoje seria a impermanência, né? Que acho que é um tema nosso, né? Da nossa, não só da nossa sanga, né? Mas do budismo, né? E que tem tudo a ver com o modo como a gente encara e vê e concebe as sociedades indígenas, né? A gente costuma, né, achar que o indígena, quando muda, né, ele perde a identidade. Houve um tempo em que esse assunto foi muito comum até entre os antropólogos, né? E houve uma grita geral, óbvio, né? Você o antropólogo, né, como o assassino dos indígenas, é um pouco complicado, né? Você fala, este grupo mudou, passou por transformações e ele está perdendo a sua cultura e está perdendo a sua identidade. Então, primeiro que não se perde, cultura não se perde, né? A cultura ela é um conjunto, né? de ideias, concepções, valores, moral. Ela é uma energia, né? Que pode ser conectada em qualquer tempo, né? Então, muitos povos que passaram por processos mais violentos, que não fizeram mais seus rituais e tal, num determinado momento, eles criam força e conseguem e retomam, né? Mas não retoma de onde parou, não é isso, retoma no presente, né? Então, eu queria comentar aqui um filme que eu gosto muito, que se chama A Encantadora de Baleias. E o Kyoso, quando ele conseguir, ele vai mandar para a gente o link, se é que ele vai encontrar, né? Eu não encontrei, mas ele é craque, ele deve encontrar. Esse filme Já encontrei. se passa... Hã? Já encontrou? Oba! Aí depois você manda o link, quem quiser assistir, né? E para mim, que eu quero ter ele também num outro sistema, que não o DVD.
Esse filme se passa na Nova Zelândia, é o povo maori, né? Eles, na atualidade, né? Ali vai dando um retrato de como é a vida hoje e de tudo que rola e todos os problemas, né? E aí tem a escola, que as crianças vão, tem um centro comunitário, que é meio religioso, meio comunitário, onde se faz alguns rituais ainda, né? E cada um cuidando da sua vida, né? É na beira do mar, eles são pescadores, eles fazem aqueles barcos maravilhosos com entalhe de madeira, que é uma arte inigualável, de tão linda, né? Os entalhes em madeira que eles fazem. E a história é de uma família, o pai, o mais velho, é o chefe da família, e ele é o chefe também da comunidade, né? Ele tem 2 filhos, né? Um filho ele acha que é um filho perdido porque ele bebe, porque ele está na gandaia e tal, né? E o outro é um homem casado e a mulher está grávida e o filme começa com o parto dela, né? Ela vai ter gêmeos, né? Nasce um menino morto e uma menina viva. E ele fica desconsolado. E o pai das crianças também, porque a mãe também morre no parto. Morre a mãe e o menino, o filho, homem, e sobra a menina. E o pai fica desconsolado, ele é um artista, ele é um entalhador, muito criativo, tem uma obra bonita, e ele acaba conhecendo lá uma pessoa que leva ele para a Alemanha. Ele vai embora para a Alemanha e faz maior sucesso na Alemanha e tal. E ficam ali os avós e a menina. E a menina, ela tem assim, ela tem um entendimento da vida e ela tem um sentimento, né, de que a missão dela é suceder o avô. Mas o avô está desesperado e triste porque os 2 filhos deram errado e ele não tem sucessor. Então, ele faz tipo uma escolinha de cultura, né? É uma coisa bem complicada, para ensinar uma série de coisas para os meninos, né? E dali ele acha que vai ter um sucessor, né? E a menina fica rondando e tal, e ele expulsa ela, porque a chefia não é para mulheres, a chefia é para homens. E como que ele, entendeu? Ele fica desesperado. O filme se desenrola assim, mostrando todas as contradições que existem ali, tanto na vida cotidiana, na vida familiar, né? Mas, sobretudo, foca nesse homem amargurado porque não encontra o sucessor, né? E a menina, ela conversa com as baleias. As baleias, né, Maitreya, acho que é Maitreya, a baleia que levou esse povo lá para essa ilha e que fundou, então, essa sociedade na Nova Zelândia. Esse é o mito de origem, né, desse povo maori ali na Nova Zelândia, que eles vieram pelo mar, né, sendo carregados pela baleia. E ela, a menina, muitas vezes, ela senta na beira do mar, né, e ela conversa com as baleias, ela tem uma sintonia com as baleias, né? Ela ouve o canto das baleias, ela tal, e enfim, ela tem uma sintonia. E até que o homem ele leva os meninos para fazer um teste fatal. Ele tem um colar que tem um dentão de baleia aqui, um negócio assim,
e ele joga o colar no mar e os meninos têm que mergulhar, e quem conseguir achar o colar, trazer de volta, será o chefe. E nenhum dos meninos consegue, né? E ela, sabendo disso, a menina, aí ela pede para o tio que bebe e tal, que ajuda ela num monte de coisa, ensina a luta para ela e tal. Ela fala, vamos comigo, que eu sei aonde está, né? E vai, ela mergulha e traz, né? E aí, nessa, mas o avô já tá na cama, deprimido, querendo já parar de viver, né? Até que ele acaba se convencendo de que a menina, são as baleias que vêm contar para ele, né, que a menina que é a sucessora dele, né? Quando ele aceita isso, a vida volta, né? A vida volta, os barcos vão para o mar, está todo mundo animado e tal. Essa é a mensagem, esse é o resumo do filme, é a mensagem, né? Então, uma tradição, né? Se ela continua, se insistentemente, né? O povo fica tentando reproduzir a tradição tal como ela era antigamente, né? Não consegue enxergar que essa tradição ela pode ser recuperada, reinterpretada, né? e, e, e fazer a vida continuar, né? Então, isso tem um significado muito grande, né, para os povos indígenas, porque hoje o que os povos indígenas vivem não é a réplica daquilo que foi no passado, é aquilo que eles fazem na sua vida de hoje, os seus rituais, os seus valores, o seu modo de ser, né? As suas escolhas, né? São escolhas que implicam em mudar para poder reproduzir, para poder continuar a vida, né? Então, esse mudar para permanecer, né, é quase que uma tônica, né, na vida dos povos indígenas atuais, né? Isso aí eu aprendi com eles mesmos, né, na minha convivência e tal. Ninguém falou isso para mim, não é? Mas deu bem para observar que era isso, né? Então, a gente não pode tratar a cultura como um conjunto de elementos estáticos, né? Porque senão a criatividade acaba, né? Na estática, né? Estática de ficar parado, né? A criatividade não tem lugar, porque é a reprodução do mesmo, né? E isso não é possível na vida cotidiana. Então, o que os antropólogos não tinham entendido até uma determinada época é que essas mudanças eram mudanças para fortalecer o povo, para continuar a vida, né? E não mudanças que vão acabar com o povo, né? Vão destruir o povo, né? Não é, porque eles são, todos nós somos, né? Sujeitos da nossa história, né? E as escolhas, né, coletivas, né, elas implicam em uma reformulação, né, daquilo que é, né? Quer dizer, então, o que é o que o povo quer ser, né? E não aquilo que o antropólogo achava que ele deveria ser. Tem uns antropólogos que ainda pensam assim, né? É uma pena, porque eles estão perdendo a oportunidade, né, de ver. Eu fui num ritual ali no Real Parque, do povo Pancararu, e tinha uma antropóloga perto de mim. Ainda bem que ela não perguntou para mim. E ela perguntou para o Benedito assim, mas de quem que é esse praiá? E o Benedito falou, esse praiá aí é da comunidade, porque eles estão
aí fazendo discussão política e tal, e o Praiá está... Não, todo Praiá tem um dono, tem que ter, está errado. Ela falou esta frase, está O que errado. é traiar? O que é traiar? O Praiá são os encantados, né? O povo pancararu, ali, todos os do Nordeste ali, eles dançam o toré, né? O toré é um canto e uma dança bem forte, bem pisada e tal, com muita energia. Mas antes do toré, os encantados saem, fazem a volta deles e começam. Então, tem o que puxa, que toca o maracá, que é o chamado dono do praiá, quer dizer, que coordena ali, né? Então, as pessoas que são praiá, né, elas estão dentro de uma máscara de palha. É um saiotão que vai até o pé e um cone que põe aqui na cabeça e cobre. Ninguém pode saber quem é a pessoa que está ali dentro, porque quem está ali dentro não é a pessoa, é o praiá, né? E eles fazem, quando eu receber um convite para ir lá, esse ano não dava, né? Eu vou avisar vocês para ver se alguém quer ir ver, assistir, né? Porque é muito bonito. E eles fazem lá em... Quer falar? Eles fazem lá em cima, no Real Parque, tem um negócio chamado colmeia, né? Tem um negócio chamado colmeia, que é uma construção lá, foi a Marta Suplicy que fez. Tal. Então, não tem espaço para fazer um centro comunitário, tal, faz para cima. E tem tudo. E lá em cima, no último andar, tem uma quadra, né? Uma quadra. Então, é lá que eles fazem a dança dos praiá. E do lado, eles montam uma lona de plástico, né? Monta uma lona que é onde os praiá ficam, né? Para ninguém ver, é onde eles comem, aí eles entram, vão servir os praiá, é muito bonito. Mas o fato da menina falar que está errado, né? Porque ela sabe qual é o certo, né? Ela não dá espaço para o povo horas, né? Não tem cabimento isso, é o povo que decide o que é, né? E você, se você quiser compreender, você tem que se abrir para ouvir e sentir aquilo que está acontecendo. E não vir lá com o autor do começo do século XX, dizendo tanto Praiá tem um dono, tal, né? Mas é isso aí. Bom, gente, eu queria colocar isso, né? E tem um outro assunto também que eu quero colocar, que é um assunto que não tem nada a ver com o Praiá, mas é um assunto eleitoral, mas que tem a ver com esse negócio da mudança e tal, né? Os indígenas já faz um tempo, né? Eles têm se envolvido na política oficial, né? Sobretudo nas prefeituras. E aqui em São Paulo, na eleição de deputado estadual, teve um mandato coletivo que estava a Shirley, está ainda, eles ganharam a eleição. Tá. E a Shirley é a Shirley Pancararé. Ela é a representante indígena desse mandato, né? E ela tem até uma atuação forte aqui nas aldeias dos Guarani, no Real Parque, lá em Osasco, quando está o povo dela, enfim. E agora, né, elas resolveram, 3 mulheres ali da aldeia do Jaraguá, 3 mulheres, elas decidiram fazer uma candidatura e eu não sei quem foi que se inscreveu, mas são 3 ali. É a Não é? Tamiquã, a Sônia e a... Ai, esqueci o nome da outra. Não me lembro também. É, mas, enfim, né? Elas estão se candidatando e acho que as mulheres, sobretudo as mulheres guarani, elas estão assumindo muito assim o papel político delas, sabe? Elas estão com coragem, elas estão agindo.
ali em Parelheiros, elas modificaram o comando da aldeia, né? Porque elas não querem mais ter chefe. Esse negócio de chefe, de cacique, isso aí é uma invenção colonial, não é uma coisa dos povos, entendeu? De ter um chefe. Tem várias modalidades de chefia, claro que pode ter um, mas esses caciques, eles são caciques que mais exploram, tiram vantagem do cargo, oprimem, né, do que, de fato... Né? Então, elas lá no Parelheiros, elas propuseram, né, um conselho para dirigir e organizar, e um conselho tipo paritário, né, que tem mulheres e homens. Né? Então, essas meninas lá do Jaraguá, elas estão se candidatando pelo PSOL, o número delas é 50.520, né? E eu acho bacana. Eu não sei se elas vão conseguir, né, ter bastante votos, se eleger, né? Afinal, elas foram ousadas, porque elas saíram em 3 mulheres indígenas, né? E na outra, que a Shirley ganhou, eram 9 pessoas, né, entre mulheres e homens, cada um representando alguma coisa, né? Mulher, indígena, LGBT, negro, tinha 9 representações, né? Cada um vinha de um movimento. E elas estão as 3, né? Mas eu acho que elas são bonitinhas, elas são boas, elas têm um discurso forte e firme. Tá? Então, já fiz a propaganda também das meninas do Jaraguá. Alguém quer falar alguma coisa? Sumiu tudo? Eu quero. Pode Eu falar. estou aqui. É que eu estou com o forno ligado. Corri para desligar lá o forno. Ô, meu Tá, Chico, mas Iorim quer falar. não, eu quero falar só porque me deu uma saudade. Você sabe que no governo da Marta, Ah, eu coordenei o programa de favela do município. sim. E o Real Parque era uma favela nossa. E a gente, Que legal. eu trabalhei com eles lá. Que legal. Muito legal. E eu não tive a oportunidade de ver um ritual desse. Quando tiver Nós vamos. na vida, eu gostaria de ir. Mas eles Vamos. eram muito participantes, foi muito bom trabalhar com o Real Parque. Né? Não, e eles são organizados, Super, eles têm uma fibra muito super legal. bom. Mioshin, Que eu queria te falar. eu ouvi você falando, né, sobre a chapa, né, das meninas lá do Jaraguá. Você acredita na atuação dos povos indígenas diretamente assim no mecanismo político da nossa sociedade, da maneira como nós nos organizamos? Você acha que existe uma atuação que faz diferença para os povos indígenas? Olha, isso tudo depende. Se você acompanhar o mandato oh, meu Deus. Da Shirley. Não, da Wapixana, que está na Câmara Federal. Ai, o nome dela. Sônia Guajajara? Não, a Sônia Guajajara não se candidatou a nada. É a Joênia Wapixana. Ela é deputada federal e ela montou um escritório lá, né, que eles têm direito, com bastante gente bacana e tal. Ela está tendo uma atuação excelente. Tudo que acontece, ela tá interferindo, ela está montando lá, batalhando, né, para ter
uma bancada indigenista, assim, congregando deputados que concordam, né, ela é deputada pela Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, e ela faz lá uma articulação ótima. Então, ela tem um mandato muito assim, muito decisivo. Ela faz projetos, tal, e também atua para brecar os descalabros que os ruralistas querem fazer passar lá no Congresso, e também o ministro, né, os ruralistas que querem botar fogo, desmatar, ocupar terras, né, para desmatar e tal. Ela tem uma atuação muito bacana. Então, veja, né, é assim, dizer que esta é a via, eu não acredito. Eu não acho que é a via. Mas, se existem pessoas dispostas e que vão levar a sério, como é o caso da Joênia, e a Shirley, que está tendo uma excelente atuação e tal, eu acho que, né, vale a pena. Né? Acho que não é desviar a rota. Tá? Eu acho que não é um mandato que substitui o movimento indígena, isso de jeito nenhum. Acho que o movimento indígena é a coisa mais importante. Né? Você pega ali no Jaraguá, né, o Davi. Né? O Davi é um rapaz que ele tem um discurso forte. Quando ele vai para o embate, entendeu? Ele faz tremer o chão. Né? Ele faz tremer o chão. Então, se ele vira vereador, eu acho que aí já... Mas não é ele que está se candidatando, aí é a Sônia, né? a Tamicuã e a outra menina lá, que são também, elas são super atuantes. Né? A Sônia sempre está junto com o Davi, ela está sempre ali na linha de frente, e, enfim, né? Não substitui, mas pode ser válido. Eu não vou dizer que... Pelo teu relacionamento no CIMI, com o Benedito, né, com o contato que ele tem lá no Jaraguá, você acredita que a comunidade do Jaraguá está apoiando elas? Acredita nesse caminho? Ou... Isso aí eu nem perguntei. Você falou do Davi, então, de repente, deve existir um consenso ou não sobre esse caminho sobre a agora? candidatura. Então, mas elas não são todas do Davi. É cada uma de um grupo lá de dentro. Cada uma de um grupo. Então, talvez isso signifique alguma coisa. Né? Como eles estão empenhados ali por causa do desmatamento e tal, eles estão muito empenhados, então ali a atuação na prefeitura pode ser importante, né? Porque aí a prefeitura... Se alguém quiser, levanta a mão, que eu só olha aí na tela, que eu estou com... Deixa eu voltar para a galeria aqui. Eu queria só comentar, se ninguém quiser ainda fazer nenhuma pergunta, que eu achei bem interessante algumas coisas que eu marquei aqui, né? Que eu associei com o nosso caminho budista, né? Dessa releitura de quando a gente perde a essência da prática e quando a vida continua e a gente precisa ressignificar para tempos atuais algo que era do século XIII, afinal de contas, a Shakyamuni Buda viveu 2.600 anos, a nossa tradição começou no século XIII, então me lembrei da Egyo Kuroshi, do Zen Center de Los Angeles, quando ela esteve no Brasil, em 2007, que ela as palestras dela, ela falava direto sobre clarificar o Zen brasileiro, né? Que eles fizeram isso nos Estados Unidos para clarificar o Zen norte-americano, o que era da essência do Zen, o que nós estávamos importando de aspectos culturais,
né, da cultura japonesa. Então, me chamou a atenção, porque esse é o fluir da vida, né? Quando a gente consegue dizer assim, tem algo que é essência, e que se a forma muda um pouco, não perde a essência, né? É quando entende, né, que tem que transcender a forma, não é a forma que vai garantir, né? Porque ela pode significar a morte, como você falou, né? Mudar para permanecer, para se manter, né? Não é mudar para criar outra coisa. Para virar outro, Agora tem que ter muita confiança de que você, ou o povo, ou o representante, já está preservando aquilo que é a essência, né? Então é difícil essa confiança de que a pessoa que está ali à frente, ela possa abrir um pouco sem que isso signifique perder, né? Então eu acho que aí, mas aí são nas interações dentro da comunidade que essas coisas vão tomando um rumo. E pode tomar um rumo ruim, aí também, né? Não tem um caminho já escrito, né? É um risco, né? outra Posso coisa falar uma que... coisa? Fala. Em relação a isso que você falou, só fazendo um comparativo, né? O povo indígena, ele nasce, ele está ali dentro da própria comunidade, sendo que existe uma cultura que é transmitida, né? Desde que eles nascem. Diferentemente do budismo nesse aspecto, porque existe uma linhagem, digamos, dos monges, mas muitos de nós chegamos, entendeu? Nós não vivemos e não nascemos nessa cultura. Nós chegamos e estamos aderindo, entendeu, Arro? Aonde eu Tá vejo a certo. diferença? Nós Uhum. chegamos, nos aproximamos, então a gente não tem esse dharma que nos foi transmitido desde que nascemos, como uma cultura que é a cultura indígena. Mas eu acho que... Tem uma diferença. Não, eu acho que não. Se você pensar que a tradição do budismo de Shakyamuni Buda até nós, durante 400 anos, 100 ou 400, ela foi oral, e a gente, quando recebe os preceitos ou quando entra na linha de consanguinidade, entende que é passar água de um pote para o outro. Não tem interpretação da água. Agora, para a gente ter essa capacidade de não interpretar a água, a gente tem que abandonar que eu sou a... Isso eu achei legal, quando fala do... Você falou alguma coisa que me lembrou, não sei se foi Maitreya, você falou... Maitreya é a baleia, Não, daquele praia. o praiá. Você falou praia, que ele se veste porque ele não é a pessoa que está no praia, sendo praia naquele dia. É quando você abandona, sou eu, né? Tanto que no Jukai, quando você recebe os preceitos, tem uma hora que a gente cobre os dois ombros. E que nessa hora eu passo água da minha cabeça para a cabeça de vocês. Porque não sou eu naquele momento, eu sou Buda. Eu estaria sendo o praiá, mas se a gente vê a cara da pessoa, a gente julga. Então, você vê, eles cobriram a pessoa, porque a pessoa pode dizer, mas ela está dizendo que ela é Buda, ela é metida. Como assim ela é Buda? Naquela hora ela é Buda. Você percebe? Então, tem formas diferentes, mas de dizer a mesma coisa. Essa ideia de você não ver quem é. Por que se cobre? Por que eles comem separados? Porque a nossa mente tende a colar o julgamento. Quem era? Olha, ele é especial, ele é praiá naquele dia. Olha, ele é o dono do ritual. A nossa mente vai direto para esse lugar, né? É verdade. Então, mas se o nosso treino é não personalizar, né? Então, eu não preciso ter vivido na época de Shakyamuni Buda para entender que eu preservo os ensinamentos dele, mesmo que eu não tenha vivido lá. Então, eu acho que a cultura forte é essa que se mantém mesmo, que você não tenha nascido naquela época, né? Esse é o desafio da gente,
né? Eu sinto, né? Todos nós. Mas eu acho que a André Iorim... quer falar. Ah, tá. Não, é que em relação a isso, às vezes me parece que não nascer num país com uma cultura budista consolidada, em relação a clarificar o Dharma, parece até uma vantagem, sabe? Porque quando a gente olha a história do budismo, nessa de se consolidar como cultura local, mil outras questões de poder político, de nacionalismo vão entrando, e quem nasce ali no meio fica difícil de separar o que é o nacionalismo birmanês, o que é a palavra de Buda. Eu acho que por ter que fazer esse movimento de se aproximar, a gente parte com muito menos afirmação de não, o budismo é isso. A gente tem mais humildade em relação ao que é a prática por estar vindo de fora. Assim, a gente tende a não colar tantas coisas ou assumir tantas coisas como eu aprendi isso desde berço, o budismo é isso, ele não é aquilo. Uhum. Mas assim, esse negócio que a Iorim levantou, eu acho que é uma coisa importante, tá? Porque a comunidade, né, ela pré-existe, né? E no nosso caso, né, a nossa sanga, ela não é pré-existente, ela é uma sanga que depende da nossa dedicação, né? Então, assim, é só um esforço a mais, né? É só um esforço a mais, não é? Acho que você tem toda a razão, André, é isso mesmo. E até pode ser uma vantagem, né? Nós podemos tirar vantagem disso, né? De ter mais abertura, mais, né? Para, na dedicação, poder, sei lá, se adaptar, né? À realidade, né? Presente. Mas eu acho que a nossa sanga... Eu acho que a nossa sanga pré-existe, antes de nós. Esse é o ponto. Sanga, né? Se a gente está de verdade fazendo o caminho, né, que a gente abraçou, a nossa sanga é pré-existente. Ela vem de 2.600 anos atrás. Sim, claro. Ela só talvez fez esse movimento da menina da baleia, que naquele momento não tinham herdeiro homem, então eles precisaram, mas não quer dizer, né? O nosso, a gente tá... Não quer dizer que seja outra coisa, não é. Nós estamos inventando algo que está surgindo do nada agora, algo, não é, né? Não, mas a Terigata, para a Terigata existir, depende não só do seu esforço, que é a nossa monja, mestra e tal, mas de todo mundo, de você ter uma comunidade, né? Então... Sim. Acho mas foi aí que eu me referi, exatamente a isso que eu me referi, desse esforço a mais. Isso. É bacana, é um bom assunto esse, né? Na realidade, estou muito... já estamos no horário, né? Meu Shin tem que ir embora. Não, é que tem gente postando mensagem. Eu não vi. A Beth postou uma dizendo que a candidatura das meninas o nome, a candidata é a Sônia. Agora é Sônia. E o Alex também está dizendo que é, como é que é o nome? Mandato. Agora eu esqueci tudo. Mas tudo bem, rápido. A gente olha o chat depois, a gente dá uma olhada. Isso. Passei o link aí com um monte de informação. Dá para... uma coisa muito legal que eu senti quando você contou do filme, você trouxe a questão do gênero, né, da mulher. A gente está falando de um mandato coletivo de mulheres indígenas, né? Parece que dá mais um passinho. Dá mais passinho. E aí eu me lembrei que o Conselho de Arquitetura, o CAL, elegeu esse ano uma chapa só mulheres, não tinha um homem.
Eu fiquei tão impressionada quando eu li a composição da chapa, não tem um homem no fim. Estou achando bem interessante. E nós estamos e a Sala Terigata é uma homenagem à linhagem das mulheres. A gente está resgatando a linhagem das mulheres. Eu acho que tem algo aí, né, no universo aí que a gente não pode desprezar, né? Que o momento está pedindo, que a sociedade está pedindo, que o mundo está pedindo. E eu acho que a gente tem que reforçar. Por isso, nesse sentido é que eu estava curiosa, o que você achava em relação à candidatura delas, né? Porque a gente fica com receio de desperdiçar um voto, né? E de achar que talvez não é na direção do que a gente está imaginando, mas, enfim. Alguém mais? Quer ler alguma pergunta aí do chat, Kiosso? Tem pergunta ou é só comentários? Não, é comentário. Esse... Então, vamos liberar a Miochin, que ela está num congresso, são 20... Eu estou no congresso, Ela não está aqui, ela está num congresso falando com a gente. Pois é. Eu não estou aqui, né? Era para eu estar na Colômbia. Muito bom. Tá vendo? As vantagens desse momento também está sendo esse, né? Que a gente pode estar participando de dois lugares ao mesmo tempo. E eu vi participando de coisas que a gente talvez não conseguisse, né? A Lama Tsering está falando todo domingo, 10 horas da manhã. Quem se interessar, eu vou começar a compartilhar o link, mas é só entrar no Põe Lama Tsering. Ela tem dado ensinamento todo domingo muito preciosos, sabe? E é muito legal, quem puder assistir, eu tenho me alimentado bastante do Dharma, né? Que ela legal, tem falado. Bacana. Né? Então, vamos encerrar? Vamos. Então, gente, muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos, Miochin, sempre. Muito obrigada, nossa Buda rebelde. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigada, gente. Até mais tarde. Obrigada, Miochin.